Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo à primeira aula de magia do pentagrama. Seja bem-vindo à primeira aula do curso O Caminho dos Anjos. E aqui eu quero te dar os parabéns por ter ouvido o chamado de ser um terapeuta, um mensageiro da luz, um terapeuta angelical, um terapeuta que trabalha com energia espiritual, né? Então, essa terapia espiritual que faz com que a pessoa se redescubra em si mesma e a partir dessa autodescoberta, ela possa trilhar os caminhos aonde ela consegue encontrar a prosperidade, onde ela consegue encontrar o caminho para que ela consiga se equilibrar. Quero dizer para você que o caminho dos anjos é um caminho que ele vai te levar para você compreender qual que é realmente a sua energia primordial. Às vezes, você acredita que precisa de uma religião e não precisa de uma religião. Às vezes, você acredita que precisa estar dentro de um centro espírita, estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, para poder trabalhar a conexão com o seu espiritual. E aqui eu estou para dizer que não. E também quero dizer que os anjos não têm religião. Eles são uma energia que estão ali na sustentação da criação do universo. Portanto, enquanto criação, eles podem estar em todas as denominações religiosas, em todas as denominações espirituais e podem adquirir diversos nomes. Assim, a gente começa a entender um pouco por que muitas vezes uma pessoa está lá trabalhando com os mestres ascensos, que tem a sua coligação com anjos e vem falando sobre, de repente, essa pessoa tem que trabalhar lá o mestre e esse mestre está ligado lá ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Metatron, está ligado lá ao arcanjo Rafael e assim sucessivamente. E por que os arcanjos têm vários nomes em várias outras linhas espiritualistas e religiosas? Mas eles não pertencem a nenhuma, porque eles são mensageiros da criação. Eles são aqueles que nos ajudam a evoluir cada dia mais. Neste curso, nós vamos trabalhar, que eu não chamo de curso, na verdade, eu falo que isso daqui é uma grande terapia em grupo e que nós todos vamos aprender um com os outros. Nós vamos nos comunicar aqui pelo curso, como nós vamos nos comunicar pelo grupo de WhatsApp, que é só para os alunos, e vocês lá têm contato direto comigo para poder tirar as dúvidas e para que eu possa auxiliar vocês durante essa caminhada. Aqui nós vamos passar pelos 4 grandes elementos: fogo, ar, terra, água, para depois nós entrarmos num outro momento dentro do elemento éter. Dessa forma, nós vamos entender como que essa energia vai agir através de nós. E aqui agora eu vou passar a câmera para o papel para me desenhar para vocês o pentagrama e como que será esse caminho que nós vamos fazer de autoconhecimento. Então, nós vamos entender que assim, já falei que o pentagrama, ele é o homem em equilíbrio com o universo. Então, vou fazer um desenho aqui, que não vai ficar 100% reto, mas eu quero que ele fique o mais natural possível, para vocês conseguirem entender. Também não precisa ficar tão bagunçado, né? Vamos ver aqui. Ó, isso aqui ficou melhorzinho, né? Nem vou editar o vídeo, que é pra vocês verem que eu tô fazendo tudo da forma mais... eu quero que fique da forma mais natural, para que vocês entendam que, assim, em alguns momentos, tudo vai ter que ser muito hermético, muito certinho. E nós vamos aprender a fazer o pentagrama de forma que ele fique com todas as pontas iguais, com tudo igual. Vamos ter aulinha para isso também. Mas nesse momento, eu quero que vocês entendam qual que é o percurso que a magia vai fazer através das aulas. Então, nós temos aqui a água, o fogo, o ar e a terra. Quando nós vamos traçar o pentagrama, né, alguns questionam: ah, mas o ar e a água, né, o fogo e a água não tá para cá, esses daqui não estão para cá. Depende de como você traça, se você tá traçando em você, se você tá traçando no outro, se você tá traçando espelhado ou não.
Alguns elementos vão mudar de posição de acordo com a escola ocultista. De acordo com a escola ocultista que você está estudando, às vezes esses elementos mudam de posição. E aí é um caminho de evolução que esses elementos têm. Aqui nós vamos trabalhar com ele desta forma. Sendo que do lado, né, no caso aqui, a folha está de frente para mim. Então, aqui tá a minha mão esquerda, essa com o anel do anjo, tá com a mão, é a minha mão esquerda. Então, aqui, eu olhando do meu lado esquerdo, eu vou ter a água e o fogo. Do meu lado direito, eu vou ter o ar e a terra. Aqui, do meu lado, eu vou ter sempre um elemento masculino e um feminino. Um elemento feminino e um masculino. Para quê? Para que haja o equilíbrio, para que o yin e o yang, eles possam se conectar. Então, aqui, eu vou ter os elementos que estão falando sobre a minha emoção e o meu sentimento. Então, eu tenho o fogo falando sobre as minhas emoções e tenho a água falando sobre os meus sentimentos. Aqui, eu tenho os elementos racionais. Aqui, eu tenho o ar falando sobre a minha mente e eu tenho a terra falando sobre tudo aquilo que é matéria. Então, eu tenho como masculino o ar e tenho como feminino a terra. Aqui eu tenho como feminino a água e aqui eu tenho como masculino o fogo. E se vocês olharem, as linhas se conectam, ó, feminino com feminino, masculino com masculino. Então, e chega um momento em que essas linhas, elas se cruzam, né? A linha do masculino e do feminino, elas se cruzam. E elas se cruzam aonde? Bem aqui, aonde, quando nós estamos entendendo o homem de braços abertos aqui, esta região aqui seria a região sacro, que seria aonde realmente acontece a criação, onde acontece a fusão do masculino e do feminino, né, do homem e da mulher, para que se crie uma nova vida. Ok? Até aqui? Então, qual que é o caminho que o pentagrama que nós vamos percorrer? Aqui temos 4 grandes verbos dentro da magia do pentagrama. Na água, nós temos o verbo querer. No ar, nós temos o verbo saber. No fogo, eu tenho o ousar. Na terra, eu tenho o verbo calar. Todo o meu processo mágico e todo o meu processo de autoconhecimento, ele começa quando eu quero alguma coisa. Então, eu quero me relacionar com alguém. As consequências desse relacionamento pode ser uma relação estável, pode ser eu partir para uma família e ter filhos, construir um patrimônio. Então, tudo começa pelo querer. Quando eu vou acionar a magia, quando eu vou acionar a espiritualidade, quando eu vou acionar qualquer tipo de energia, eu primeiro tenho que ter muito claro na minha mente o que eu quero. Porque é este querer que vai fazer o movimento da água. É este querer que vai fazer a coisa começar a fluir. Então, a água, ela é extremamente importante porque, além dela ser 70% do nosso corpo, ela é o elemento que vai alimentar, né, e que vai fazer com que tudo aquilo que eu estou querendo se frutifique. Então, a partir do momento que o querer nasce dentro de mim, eu vou caminhar para o elemento ar. E aí, o meu querer, ele tem que estar unido ao meu saber. Eu tenho que querer e tenho que saber. E tenho que querer saber. Então, eu quero dirigir. Eu sei dirigir? Não. Então, eu tenho que aprender para que aquilo que eu quero se concretize. Então, eu vou usar aqui o exemplo da direção para que a gente possa compreender. Então, eu quero dirigir. Sei dirigir? Não. Então, eu tenho que caminhar até o elemento ar. E eu tenho que saber. Eu tenho que aprender
Eu tenho que verbalizar aquilo que eu quero. Então, eu vou até uma autoescola e verbalizo. Eu quero tirar a minha habilitação. Eu quero aprender a dirigir. E a partir daqui, eu vou começar a estudar as leis de trânsito. Eu vou começar a entender como é que é o comportamento. Eu vou ir para a prática quando eu vou pegar um carro e vou dirigir nas ruas, entendendo como é que funciona a sinalização, como é que estaciona, como que acontece o conduzir de um veículo. Então, aqui eu tenho que saber. E eu verbalizo aquilo que eu quero. Por quê? Quando eu verbalizo, eu vou entender que o verbo, ele se faz carne. Então, o verbo, ele vai trabalhar para que aquilo que eu quero se concretize. E aí, a partir do momento em que eu aprendi a dirigir, né, eu entendi como é que funciona a parte teórica e aprendi a parte prática, eu vou ousar, eu vou para o elemento fogo, eu vou ousar, eu vou me atrever a ir fazer aquilo. Então, eu vou me atrever a dirigir. Eu vou comprar um carro, ou eu já teria um carro de algum pai, algum irmão, algum parente, ou vou alugar um carro e vou praticar essa direção. Eu vou ousar vencer os meus medos, fogo. Eu vou ousar vencer os meus medos para alcançar aquilo que eu desejo. Que quando você sai aqui da habilitação, você não é um motorista perfeito. Aqui diz que você tem conhecimentos para conduzir um carro e que você sabe quais são as primeiras regras, como é que faz para ligar, para que você consiga colocar um carro em movimento, para que você dirija com segurança. Aqui diz que sim, mas você não tem a prática. A prática vai no ousar. Eu vou pegar o que eu aprendi e vou ousar praticar. Eu vou ousar ser um motorista. Eu tenho já aqui, pelo meu saber, eu tenho uma habilitação para que eu possa pegar um carro e conduzir. Mas eu vou pegar a prática da direção no dia a dia, enfrentando o trânsito, às vezes batendo um carro, às vezes vendo um acidente, às vezes tendo dificuldade de estacionar numa vaga porque alguém estacionou o carro errado e eu vou ter que ali me ajeitar ali, fazendo manobras mais demoradas. Eu vou ter que tomar cuidado com a imprudência, às vezes, do carro da frente, do carro do lado, do motoqueiro. Então, aqui, eu vou ter que ousar vencer os meus medos, vencer as minhas dificuldades, vencer as minhas inseguranças para que eu conquiste aquilo que eu quero. Eu tenho que ter energia, eu tenho que usar do meu raciocínio, da minha criatividade, muitas vezes, até, porque mesmo que você chegue um momento que você dirija no automático, às vezes você precisa estar atento de que aquele caminho que você está seguindo não é legal. E que às vezes é legal você pegar a rua lateral para cortar caminho. Às vezes é legal você parar um pouco no posto, esperar o trânsito passar. Tá chovendo muito, para. Então aqui no ousar é eu saber o momento de eu me movimentar, de eu ir adiante, de eu vencer as minhas barreiras e aprender a ouvir a minha espiritualidade, aprender a ouvir a minha intuição. O fogo é movimento. Então ele diz que eu vou atrás do conhecimento e eu parto para o movimento. Eu parto para ousar, para poder trabalhar tudo aquilo que eu quero, né? Então, no caso do carro, eu vou pegar o carro e vou dirigir. E a partir disso, eu vou jogar para o meu espírito esse desejo. Eu vou deixar ativado, né? Porque eu já sei, aqui eu tenho o meu querer, eu tenho o meu saber, eu já ousei, portanto, se eu ousei, eu estou colocando o meu espírito em movimento, tudo aquilo que eu tenho em movimento. Eu estou, a partir daqui, entrando em contato com o meu divino. Eu sei, eu quero, eu sei, eu ouso, e esse meu ousar vai dar um impulso na minha energia para que a minha espiritualidade veja que aquilo que eu realmente quero, eu estou indo atrás. Eu estou fazendo acontecer. Eu estou enfrentando o meu medo, eu estou pegando aquele carro, eu estou fazendo para que tudo para que eu me torne um bom motorista. E a partir daí, a própria espiritualidade vai fazer com que vai jorrar essa energia para que eu
concretize aquilo que eu quero no elemento terra. E aqui no elemento terra, eu me calo também. Eu uso o meu verbo calar. Por quê? Porque não é porque eu sei como conduz o carro, não é porque eu sei como é que funciona o carro. Às vezes os primeiros socorros de um carro, né, que é quando o pneu fura, você ir lá trocar ou alguma coisa do gênero, que eu precise falar isto para todo mundo. Que eu precise contar isto para todo mundo, porque a minha própria ação vai ser o meu exemplo. E o meu saber, eu preciso saber com quem eu vou dividir. Todo mundo quer aprender a dirigir, tem gente que não quer aprender a dirigir. Todo mundo quer saber como é que se conduz um carro, todo mundo quer palpite na hora que está dirigindo o próprio carro. Não. Eu tenho minha forma de dirigir, o outro tem as formas dele de dirigir, o jeito de conduzir o carro. As regras, às vezes, são as mesmas, às vezes a forma de conduzir é diferente. Tem gente que gosta de correr mais, tem gente que gosta de correr menos, tem gente que é mais prudente, tem gente que dirige ouvindo música, tem gente que gosta de dirigir em silêncio. Então, eu me calo, porque eu vou dar a minha opinião, eu vou adentrar no mundo do outro quando aquilo me é permitido, quando é pedido, quando alguém pede a minha opinião. Eu observo, né? O calar também, ele tem a ver com a observação. Eu observo a estrada. Ela tá boa para dirigir? Ela não está. Tá chovendo? Não tá. Ela tá bem conservada? Não tá. Eu observo os carros que estão à minha volta para ver se não há nenhum risco de colisão. Eu admiro a paisagem da estrada, eu paro para ouvir, às vezes, a minha intuição, o meu instinto, não vá por aqui, muda de faixa, vai mais devagar. Então, eu presto atenção, porque o silêncio fala mais do que as palavras. Então, aqui eu aprendo o verbo calar, porque é no silêncio que as coisas se constroem. É no silêncio. Uma vida dentro do útero de uma mãe, ele se desenvolve em silêncio. Você não escuta um batuque, uma escola de samba dentro do útero. Não. A vida ela vai se desenvolver em silêncio. Você planta uma semente na terra, ela se desenvolve em silêncio. Então, a sua habilidade, o desenvolver da sua habilidade de dirigir é algo que acontece na observação, no silêncio, na prática, na fundamentação daquilo que você deseja. Então, aqui se concretiza você virar um bom motorista. E a partir daí, você está pronto para buscar um novo querer. E assim, isso vai se comunicando um com o outro. Então, quando eu vou estudar o pentagrama, eu tenho que entender que esses verbos, eles conversam entre si. Eu preciso querer, eu preciso calar, eu preciso comunicar com o meu espírito, que é o éter. Eu preciso ousar, eu preciso saber. Eu preciso saber, eu preciso querer, eu tenho que ter o conhecimento. A partir do conhecimento, eu preciso querer aplicar esse conhecimento. Eu preciso aprender a calar e para poder entender aonde, como e onde e de que forma eu vou usar esse conhecimento. Eu me paro para me conectar com o meu espírito e eu vou usar e ir atrás daquilo que eu quero. Eu ouso ir atrás daquilo que eu quero, aí eu vou atrás de conhecimento, porque eu quero algo, eu ouso ir lá atrás do meu conhecimento, aí através disso eu vou definir exatamente o que eu quero, vou silenciar e vou me comunicar com o espiritual. Então aqui, todas as pontas conversam entre si, por isso que cada pentagrama, ele começa de um lado, o ar começa daqui do elemento ar para a água, porque eu tenho que saber para querer. A água começa daqui para o ar, então eu tenho que querer saber. O fogo começa do espírito para o fogo. Por quê? Porque a minha espiritualidade faz com que eu ouse ir atrás daquilo que eu quero. A terra, porque o meu espírito, a minha essência divina, ele vem para a terra. Então, quando você reencarna, você vem do éter para a terra. Então, aqui você se materializa. Então, eu idealizo no espírito e o espírito traz para a matéria para mim. Então, aqui, esses 4 elementos, eles se conversam entre eles. E nós vamos destrinchar isso nas próximas aulas com mais calma e com mais detalhes. Mas aqui eu quero que você entenda que é a partir desses 4 pontos
que você vai entrar em comunhão com este espírito para você conseguir, com eficiência, criar a sua nova realidade de vida e ser um instrumento dos anjos, um instrumento do divino, trazendo aí muita força, muito desenvolvimento e muita espiritualidade para você e para todos aqueles que são importantes na sua vida, ok? Beijo nas asas e até a próxima aula.